Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade, Alziro Zaru responde. A lição de hoje é A Vida de Jesus 3, publicada no jornal Gazeta de Notícias no dia 27 de março de 1970. Só mesmo o Espírito da Verdade nos pode revelar tantas maravilhas da vida do Mestre. Poderia dizer como se processou a criação do menino Jesus? Como é natural, Jesus se criou como todos os meninos precoces da sua idade, tendo falado e andado muito mais cedo que as outras crianças, revelando aos olhos dos homens, como aos de Maria e de José, precocidade excepcional. Antes de chegar da época de cessar a amamentação ordinária, começou ele a ir para os campos, sozinho ou com outros meninos. Mas depois passou a andar sempre sozinho, a separar-se das demais crianças, a se afastar de suas vistas, sem jamais pedir de comer ao voltar para casa. Acreditavam todos que se alimentara, como faziam seus infantis companheiros, de frutos ou de mel silvestre. E sendo a atenção da Virgem Maria desviada, para que não se preocupasse com os cuidados maternos, ninguém cogitava de alimentar o menino de modo diferente. Sem compreender o motivo, Maria não era a mãe humana que prevê todas as necessidades do filho e as previne. Ela sentia instintivamente que o seu não precisava dessa vigilância. Junto dele, cumpria muito pouco dos deveres que a maternidade impõe às mulheres. Não se conclua daí que fosse mãe indiferente. Isso quer dizer apenas que, guiada pelos espíritos seus protetores e amigos, se abstinha de cuidados e atenções inúteis. Diante disso, podeis concluir que, ainda muito pequenino, Jesus, com a liberdade que os costumes dos pais lhe permitiam, estava sempre ausente da casa paterna. Por vezes desaparecia no momento mesmo em que Maria preparava o repasto e deixava passar a hora da refeição. Quando José e Maria o procuravam ou esperavam, ele dizia: "Não tendes por que vos inquietar e me procurar."
As solicitações que lhe dirigiam para com eles tomar parte na refeição, respondia: não tenho necessidade de coisa alguma. Dessa resposta, nascia a crença de que o menino se alimentava de frutos e mel silvestre. Assim principiou Jesus a se ausentar, desde que, de acordo com os costumes e usos do país, isso se tornou possível a um menino como ele, de precocidade muito superior à de todos os outros. E suas ausências se foram fazendo pouco a pouco e sucessivamente mais e mais longas, a fim de a elas habituar seus pais, para que estes não se preocupassem com a sua alimentação humana. Já o dissemos e repetimos: os espíritos protetores de Maria a predispunham a estar de acordo com os desígnios de Jesus. A Virgem sentia, como José, também colocado sob as mesmas influências, que o menino tinha aspirações e tendências diversas das de todos aqueles que o cercavam, sem por isso admitirem que ele não fosse o que parecia ser. Aos olhos dos homens, os atos exteriores de Jesus não apresentavam nenhum cunho de singularidade. Gostava da solidão e seus hábitos eram tidos como quase selvagens, visto não conviver com os meninos de sua idade. Aos olhos dos pais, sua alimentação era frugal. Como não o vissem definhar, estavam certos de que lhe aprazia viver de frutos e mel silvestre, a exemplo do que faziam muitos pastores. Julgavam que ele podia viver assim, que as raras ocasiões que tinha de se alimentar desse modo lhe bastariam. Notai que não vos dizemos que ele se alimentava dessa maneira. Dizemos unicamente que seus pais acreditavam que assim fosse. Notai igualmente que, falando das refeições de Maria, supunha serem tomadas pelo Filho, não vos dissemos que essas refeições fossem regradas como as vossas, porque as ausências de Jesus não eram regulares e periódicas. Maria não estranhava essa forma de viver, porque se lembrava da origem do filho, tida por ela e por José como origem milagrosa. De tal modo impressionados se achavam seus corações, tão viva fé os animava, tal elevação moral dos dois, que em ambos tinham grande e fácil acesso às inspirações dos espíritos superiores, quando lhes sugeriam o pensamento e a resolução de não se preocuparem com aquele gênero de vida. Desde alguns anos antes de sua ida a Jerusalém e de seu aparecimento no templo entre os doutores, Jesus, não raro, se ausentava por um ou muitos dias. Sempre que isso se dava, ele dizia: vou orar, isto é, vou falar com meu Pai Celestial. Às vezes passava alguns dias com a família sem participar das refeições, porque nele o corpo, dada a sua natureza perispirítica, sob a aparente corporeidade humana, era inacessível a toda e qualquer alimentação material.